Você já se perguntou como Jesus realmente se parecia no livro de Apocalipse? Será que ele tinha cabelo castanho arenoso caindo até os ombros, com lindos olhos azuis? Ou era um homem negro com cabelo afro? Jesus era judeu e tinha uma aparência humana quando andou na terra. Mas no livro de Apocalipse, encontramos uma revelação extraordinária. A visão de Jesus em sua forma gloriosa. Vemos sua compaixão pelos enfermos, sua mão estendida para curar e confortar. Testemunhamos seu amor pelos perdidos, aqueles que a sociedade rejeita, mas que ele acolhe com ternura. Sentimos seu coração compassivo pelos que sofrem, suas lágrimas de empatia e seu poder de cura. Mas e a sua glória? A luz divina que emana dele? E a majestade que fez os anjos esconderem seus rostos em reverência e temor? Imagine estar na solitária ilha de Patmos, sentindo o peso do exílio e a solidão de estar afastado de tudo que é familiar. Esse era o cenário em que João, o autor do Apocalipse, se encontrava. Patmos era uma ilha árida, onde os dias eram longos e silenciosos, preenchidos apenas pelo som das ondas e o grito das aves marinhas. Foi nesse ambiente desolado que algo extraordinário aconteceu. Era um domingo tranquilo, e João estava em profunda oração quando, de repente, uma voz como uma trombeta rompeu o silêncio. Assustado, ele se virou para ver quem estava falando. O que ele viu estava além de qualquer coisa que pudesse imaginar. Ali, diante dele, estava Jesus, mas não da forma que João o conheceu durante seu ministério na terra. Jesus apareceu em uma forma majestosa e inspiradora. João descreve a figura como vestida com uma longa túnica e uma faixa dourada em volta do peito. Essa túnica não era um simples manto, mas algo imaculado, brilhando com uma luz que parecia vir diretamente dos céus. A primeira coisa que João notou foi a cabeça e o cabelo de Jesus. Eles eram brancos como lã, brancos como a neve. Mas esse branco não era o branco da idade ou da decadência. Era o branco deslumbrante da pureza e sabedoria eterna. Essa cor simbolizava a eternidade, intocada pela passagem do tempo. Em seguida, João foi atraído pelos olhos de Jesus, que brilhavam como fogo. Esses não eram os olhos gentis e compassivos do Mestre que ele conheceu. Eram olhos ferozes e penetrantes, como se pudessem ver nas profundezas da alma de uma pessoa. A visão de João não aconteceu em uma catedral ou em uma sinagoga. Não foi sequer recebida no conforto de sua própria casa. João estava exilado na ilha de Patmos. Esta ilha rochosa era uma colônia penal romana, um lugar de punição severa e isolamento. No entanto, foi neste lugar desolado que o céu se abriu. Você consegue imaginar a cena? As ondas batendo contra a costa rochosa, os gritos das gaivotas enchendo o ar salgado, o sol a pino sobre a pele curtida de João. Ele estava sozinho, mas não foi esquecido. Deus tinha uma mensagem para João, uma mensagem para a igreja, uma mensagem para nós hoje. De repente, João ouviu uma voz. Não era a voz de um companheiro de prisão ou o latido áspero de um guarda romano. Essa voz era diferente. Era poderosa, imponente e cheia de autoridade. João a descreveu como o som de uma trombeta. Essa voz exigia ser ouvida. Essa voz exigia atenção. Virando-se, João viu a fonte do som. Era Jesus. Mas não o Jesus que João conhecera antes. Este Jesus estava envolto em glória. Sua presença irradiava poder e majestade. João ficou atônito. Ele caiu aos pés de Jesus como morto. Você consegue imaginar aquele momento? O temor, a admiração, a presença avassaladora do Cristo ressuscitado? João lutava para encontrar palavras para descrever o que via. Ele sabia que suas palavras seriam insuficientes para capturar a verdadeira essência da visão. Ele escreveu sobre uma figura semelhante a um filho de homem, uma imagem que ressoava profundamente em seu coração. Jesus ainda era humano, ainda reconhecível,
Mas ele era também algo mais, algo divino e transcendente. Ele estava vestido com uma longa veste, um símbolo de seu papel sacerdotal, um papel que transcende o tempo e o espaço. Ele não era um sacerdote terreno, confinado a um templo físico ou a rituais humanos. Ele era o sumo sacerdote, intercedendo por nós diante do trono de Deus, oferecendo uma intercessão eterna. Uma faixa de ouro estava enrolada em seu peito, um símbolo de sua autoridade real e divina. Ele não era o rei de uma nação, limitado por fronteiras ou reinos terrenos. Ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, governando com justiça e poder supremo. Ele era o governante de toda a criação, aquele diante de quem todo joelho se dobrará um dia, reconhecendo sua majestade e glória eternas. João estava aterrorizado. Ele tinha caminhado com Jesus. Ele tinha visto seus milagres. Ele tinha testemunhado seu amor. Mas esta visão era diferente. Este era Jesus em sua plena glória. Este era Jesus como o Rei Conquistador. Mas Jesus não deixou João em seu medo. Ele estendeu a mão e o tocou. Não tenha medo, ele disse. Jesus sempre responde ao nosso medo com seu amor. Ele sempre acalma nossas ansiedades com sua paz. Jesus queria que João soubesse que ele estava no controle. Ele era o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele tinha as chaves da morte e do Hades. Ele tinha vencido o mundo. Jesus continuou a falar, suas palavras cheias de conforto e encorajamento. Ele disse a João para escrever o que tinha visto. Esta visão não era apenas para João, era para as 7 igrejas da Ásia Menor. Era para a igreja de todos os tempos. Jesus segurava 7 estrelas em sua mão direita. Essas estrelas representavam os anjos das 7 igrejas. Eles eram mensageiros, carregando a luz de Cristo para um mundo em trevas. As palavras de Jesus a essas igrejas eram tanto um aviso quanto um encorajamento. Ele via seus pontos fortes. Ele via suas fraquezas. E ele as amava em meio a tudo isso. A visão de João não era apenas sobre glória e poder, era também sobre conforto e esperança. As igrejas estavam enfrentando perseguição. Elas estavam sendo tentadas a comprometer sua fé. Elas precisavam saber que Jesus estava com elas. A visão de João nos lembra que Jesus está sempre conosco. Ele vê nossas lutas. Ele ouve nossos clamores. Ele conhece nossa dor. E ele promete nunca nos deixar ou nos abandonar. Podemos enfrentar provações. Podemos enfrentar perseguição. Mas podemos enfrentá-las com coragem, sabendo que Jesus já venceu o mundo. A visão de João sobre Jesus é repleta de contrastes. Ele é o leão da tribo de Judá, poderoso e majestoso. Mas ele também é o cordeiro que foi morto, aquele que se sacrificou por nossos pecados. Ele é tanto rei quanto servo, juiz e salvador, leão e cordeiro. Este é o paradoxo do Evangelho. É em nossa fraqueza que ele é forte. É em nossa fragilidade que ele nos torna completos. É em nossa rendição que encontramos a verdadeira liberdade. A visão de João em Patmos não foi apenas para a igreja primitiva, foi uma revelação que transcende o tempo e o espaço. É uma mensagem para nós hoje, uma mensagem de esperança e renovação. Vivemos em um mundo que está cheio de trevas e desespero. As dificuldades e incertezas nos cercam. Enfrentamos desafios que parecem intransponíveis, obstáculos que testam nossa fé e resiliência. Mas a visão de João nos lembra que Jesus ainda está no trono. Ele reina com poder e glória. Ele ainda está no controle, acalmando as tempestades de nossas vidas. Quando nos sentimos com medo, podemos nos lembrar de suas palavras. Não tenha medo. Ele é nossa fortaleza. Quando nos sentimos sozinhos, podemos nos lembrar de sua promessa. Eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Ele está sempre conosco.
Quando nos sentimos oprimidos pelas trevas, podemos nos lembrar de sua luz. Eu sou a luz do mundo. Sua luz dissipa toda a escuridão. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sigamos essa luz e encontremos esperança. A visão de João em Patmos mudou sua vida. Deu-lhe esperança, deu-lhe coragem, deu-lhe um motivo para continuar. E pode fazer o mesmo por nós. Quando temos um vislumbre de Jesus em sua glória, tudo muda. Muda a maneira como nos vemos. Muda a maneira como vemos o mundo. Muda a maneira como vivemos nossas vidas. Permita que a visão de João nos encha de esperança. Permita que ela nos capacite a viver para Cristo em um mundo que precisa desesperadamente dele. Ele é o Rei ressuscitado. Ele é o Senhor reinante. E ele ainda está movendo pedras. Ele ainda está mudando vidas.